Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando a 8ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, que começa nesta semana repercutindo a apresentação do mais novo lateral direito do Internacional. Primeiro jogador espanhol da história do Clube do Povo e quinto atleta europeu anunciado pelo Colorado Gaúcho, o lateral direito Hugo Mallo, de 32 anos, chega ao Clube do Povo após 14 temporadas consecutivas no Celta de Vigo da Espanha. Hugo Mallo foi oficialmente apresentado pelo Internacional em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa do Beira-Rio na terça-feira, começo da tarde, após o segundo dia consecutivo de treinos do grupo no CT Parque Gigante. O espanhol demonstrou amplo conhecimento da história colorada e deixou claro que chega ao futebol brasileiro com a ambição de conquistar grandes vitórias, a começar já pelo jogo do próximo sábado contra o Fortaleza. Sí, llevo toda una carrera en España, en Europa, pero era el momento de afrontar nuevos retos, nuevos desafíos. Brasil Internacional me ofrece esos desafíos y de Brasil pues conozco muchas cosas. Al final seguía el fútbol brasileño, seguía Internacional, sé los títulos que tiene, bueno, el fútbol atractivo que quiere mostrar, y eso al final para mí también es importante, la idea de juego. Después una cosa muy importante para mí es que Inter es una familia. Llevo 2 días aquí, pero lo que veo, lo que respiro es muy familiar y eso me gusta, y es un poco lo que también sentía en mi casa allí en el Celta de Vigo. Bueno, Inter está claro que la competición de Libertadores es muy importante, pero un club como Inter tiene que estar preparado para todas las competiciones. No vale con perder ni empatar, aquí hay que ganar. Los jugadores son buenos jugadores, buenos compañeros, están preparados para el máximo nivel y para eso estoy aquí, para ganar ya no en Bolivia. El primer partido es Fortaleza, hay que ganar en Fortaleza y de ahí crecer. El equipo crece a partir a base de victorias y eso da confianza al grupo, y primero Fortaleza, ganar, y luego vamos a Bolivia. Y después pues a tope com todo o que venga. Hugo Mallo estava livre no mercado e, portanto, é uma contratação que respeita o encerramento da janela de transferências. Proibia que o Internacional contratasse jogadores que estivessem em outros clubes do futebol mundial. Com o Hugo já à disposição para os treinamentos, o Colorado tem se preparado para a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, sábado no Beira-Rio, contra o Fortaleza. O jogo acontece às 16 horas e já tem serviço de jogo aberto no mundo colorado. A partida contra o Fortaleza também será a última antes da estreia do Inter na fase de quartas de final da Conmebol Libertadores de 2023. O Colorado que eliminou o River Plate na fase de oitavas de final com uma grande classificação conquistada nos pênaltis e agora duelará com o Bolívar. O jogo de ida acontece na terça-feira, dia 22 de agosto, às 19 horas de Brasília, em La Paz, no estádio Hernando Siles, situado a mais de 3.600 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a partida de volta acontece na terça-feira seguinte, dia 29, no Beira-Rio, também às 19 horas de Brasília. Por falar em Libertadores, o serviço de jogo já está aberto para a torcida do Internacional, que apoiará o Clube do Povo no jogo de ida na capital boliviana. Ao todo, 1.000 ingressos foram disponibilizados para a maior e melhor torcida do Rio Grande, que já pode adquiri-los de maneira online. O serviço de jogo está publicado no site do Inter e a aquisição de ingressos se dá através do site do Bolívar. Colorado Gaúcho não joga com público na altitude de La Paz desde 2015, quando enfrentou o The Strongest pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em 2021 enfrentou o Always Red no estádio Hernando Siles, mas à época, devido à pandemia de Covid-19, com portões fechados. Também no Hernando Siles, o Colorado foi a campo em 2012, mais uma vez pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, de novo contra o The Strongest. Na ocasião, empatou em 1-1 com os bolivianos. Nas gurias coloradas, a novidade é o técnico David da Silva, que retorna ao comando da categoria de base mais vencedora do futebol brasileiro. Natural de Estrela e com experiência no futebol uruguaio, além do futebol feminino brasileiro, David ocupou o cargo de técnico da categoria de base do Internacional entre os anos de 2018 e 2022. E nesse período, conquistou o primeiro como auxiliar técnico o Campeonato Brasileiro Sub-18 e depois como comandante 2 campeonatos gaúchos e os brasileirões Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Além disso, David também foi campeão da Liga de Desenvolvimento Sub-14 em 2021 e da Conmebol Libertadores Sub-16 também
em 2021. O multicampeão David da Silva retorna para comandar as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 das Gurias Coloradas. De sua parte, as categorias de base masculina retornam a campo na próxima quinta-feira, às 3 horas, no CT Alvorada. O Sub-17 Colorado enfrenta o América Mineiro pela 7ª rodada do Brasileirão da categoria. O serviço de jogo já está aberto no Mundo Colorado. Sócios e sócias e também demais torcedores têm acesso gratuito ao confronto e precisam apenas confirmar a presença no Mundo Colorado e doar 1 quilo de alimento não perecível na chegada ao CT para poder ter o acesso e jogar junto com a gurizada da categoria juvenil do Clube do Povo. Até aqui o Sub-17 do Internacional é terceiro colocado no Grupo A da competição. O Fluminense venceu o Corinthians, era vice-líder e segue na segunda posição, mas chegou aos 14 pontos, enquanto o Corinthians, primeiro do grupo, tem 15 pontos. O Inter tem 10 e, em caso de vitória sobre o América Mineiro, chegaria aos 13 pontos, se consolidando na metade de cima da tabela e encaminhando muito bem sua situação para a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro. Já a categoria Sub-20 do Celeiro de Ases foi eliminada da Copa do Brasil após derrota nos pênaltis. O Beira-Rio recebeu o Clássico Grenal, válido pela primeira fase da competição, que no tempo normal foi encerrado com o placar de 1-1. Luca, em um lindo gol de voleio, marcou para o Colorado Gaúcho já nos acréscimos da etapa final, mas nas penalidades o Internacional foi superado pelo placar de 5-3 e com isso se despede da competição. Repassado o que de mais importante aconteceu na Semana Colorada, a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. De maneira simultânea, a partida entre Internacional e Fortaleza, o estádio do Morumbi recebe o São Paulo contra o Botafogo. Líder do campeonato e extremamente embalado, o time de Bruno Lage enfrenta um adversário desgastado, já que o São Paulo, nesse meio de semana, tem Copa do Brasil e no próximo, disputa da fase de quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Por isso, Botafogo, embalado e descansado, tem boas chances de conquistar a vitória no Morumbi, e esse é um resultado que na Estrela Bet tem uma odd de 3,64, ou seja, aquele placar um pouco mais ambicioso, mas dando certo, já garante pelo menos um final de semana da coloradagem. Já no domingo, às 11 horas da manhã, o Vasco volta a jogar com apoio da torcida, mas ainda sem saber em qual estádio. A Justiça autorizou que o clube seja mandante do Maracanã, mas o Flamengo não gostou muito da ideia e promete recorrer dessa decisão. De todo modo, a expectativa é de que, seja em São Januário ou no Maracanã, o Vasco conte com casa cheia para o confronto contra o Atlético Mineiro. O jogo também deve marcar a apresentação do francês Payet para a torcida e, vale lembrar, o Vasco ele vem de 4 pontos nos últimos 6 que disputou. O Atlético também tem um momento interessante com o Filipão, caiu na Conmebol Libertadores, mas empatando fora de casa com o Palmeiras e 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Mas eu aposto que essa reconciliação de time e torcida no Vasco, a apresentação de novo reforço, o time do Ramon Dias tomando corpo com alguns nomes como o Verratti, que também acabou de ser contratado, faz com que os cariocas sejam favoritos. E caso vençam, a odd na Estrela Bet de 3,16 também pode garantir um retorno muito interessante para quem fizer essa fezinha nos mandantes. Bahia e Bragantino, duelo de 2 times com futebol ofensivo, jogadores jovens e que vivem realidades diferentes. O Braga brigando pelo topo da tabela e o Bahia querendo se afastar da metade de baixo. Partida na Fonte Nova, que deve receber um grande público, partida no domingo às 4 da tarde, e que promete ser um jogo bastante movimentado. Por isso, o empate não é um resultado improvável, muito pelo contrário, que também tem uma odd bastante interessante de 3,42 na Estrela Bet. Vale aquela torcida por muitos gols, mas um resultado igual, ninguém escapando muito na tabela e a gente garantindo mais um troco pro bolso. Essa foi a 8ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, na última semana antes do Internacional ir a campo pela fase de quartas de final da Conmebol Libertadores. Antes de enfrentar o Bolívar, também temos pela frente um jogo importante com o Fortaleza, serviço de jogo aberto para os 2 confrontos, tanto para a torcida encher o Beira-Rio, quanto lotar o setor visitante do Hernando Siles em La Paz. E além disso, claro, repassamos aqui as novidades das Gurias Coloradas e também do Celeiro de Ases masculino. Na próxima semana, eu te espero para mais uma atualização de tudo o que aconteceu nos últimos dias colorados e a projeção do que está por vir no nosso calendário.